Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o PCNP de Química José Ricardo. Eu trabalho aqui na Diretoria Educacional de São João da Boa Vista. Sejam todos bem-vindos ao nosso TPC formativo do dia de hoje, de Matemática e Ciências da Natureza. O nosso TPC de hoje, ele vai falar de um tema chamado Gestão de Sala de Aula. Esse tema, ele vai vir a colaborar com vocês para esse momento, da aplicação, do processo de ensino-aprendizagem e a relação da gestão da sala de aula, ou seja, o manuseio da sala de aula propriamente dito. Antes de nós entrarmos no nosso tema, vamos primeiramente aos nossos combinados. Reserve uma caneta e um caderno para registrar suas observações. Desconecte-se de outros afazeres durante a formação. Preste atenção à formação. Registre e anote os pontos que mais te chamaram a atenção. Reserve os termos e sugestões de materiais para estudos. No momento de reflexão, coloque suas opiniões no nosso chat. Gestão do tempo e produtividade. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho de gestão do tempo, antes de entrar no nosso assunto propriamente dito. Nós vamos falar dois tópicos, Primeiramente, gestão do tempo, e vamos falar um pouquinho de gestão de saúde. Aqui está uma fala da Unesco, de 2020, que ela fala que mais de 1,5 bilhão, ou seja, 1,5 bilhão de estudantes e jovens em todo o planeta estão sofrendo o impacto do fechamento de escolas e universidades devido ao surto da Covid-19. Não temos como refazer o passado, ou seja, não temos como refazer esse momento que nós passamos, Mas o futuro está à nossa disposição para ganharmos ou perdermos. Lyndon Johnson, é a fala de Lyndon Johnson. Gestão do tempo propriamente dito. Utilizar um sistema que ajude a adquirir controle sobre as horas do dia. São 24 horas no nosso dia, não é isso? Para que possamos equilibrar as funções que desempenhamos, satisfazendo nossas necessidades e cumprindo com nossas responsabilidades. O conceito de tempo tem desafiado os povos, pensadores, poetas e artistas. Antiguidade grega, dois conceitos de tempo. Cronos, tempo quantitativo e objetivo. Kairos, tempo qualitativo, viver aqui e agora. O Cronos, ele falava da quantidade, não é isso? E o Kairos está relacionado com a qualidade, tá? Isso de acordo com a antiguidade grega, são os dois conceitos de tempo. Mapeamento do tempo. São três propostas aqui nesse momento. As diferentes propostas para a gestão do tempo destacam como essencial o mapeamento da forma como o gerenciamos e como nos sentimos a respeito do tempo. Suficiente, se o nosso tempo é suficiente, os recursos, e o fator de pressão. Esse é o primeiro momento. O segundo, a gestão do tempo requer investimento inicial de tempo, ou seja, um momento antes, para fazer essa análise e elaborar um plano, no nosso caso, um plano de aula, para acabar com a situação crítica de agir sob pressão. Quando a gente tem esse tempo de pensar antes, preparar e elaborar nosso plano e como será a nossa aula, nós provavelmente devemos acabar com a situação de o quê? Crítica de agir sobre a pressão, que a pressão seja exercida sobre a gente, do tempo. E o terceiro momento, há uma diferença entre a pressão que nos motiva a agir e a que cria pânico em relação aos prazos, não é isso? A que mais atrapalha hoje, provavelmente é a que cria pânico em relação aos prazos, não é isto?
Olha o nosso dia aqui. O nosso dia ele é composto de 1440 minutos. Nele nós temos sentimentos e progresso. Precisamos ter a noção do tempo, das nossas horas, dos nossos minutos, dos nossos segundos. Trabalhar em casa, sonho e limites. O ser humano, complexo, procedimentos, padrões, né? Isso é o que nós estamos envolvidos no nosso dia. E agora, no momento, né, trabalhar na escola, na sala de aula, não é isso? A verdadeira produtividade está relacionada ao equilíbrio. A partir do momento que a gente desenvolve o nosso equilíbrio, nós conseguimos ter a nossa produtividade no processo de ensino-aprendizagem. O conceito de identidade, equilíbrio, orientar sua vida em prioridades. Então, o primeiro conceito que a gente vê, a primeira pergunta, quem é você de verdade? Já pensaram nisso? Quem é você de verdade? Na segunda aqui, quais as pessoas importantes da sua vida? Quem são as pessoas mais importantes na sua vida? E o terceiro aqui, o que você deseja? Qual é o seu maior desejo? E qual a sua missão? Qual é a sua missão, professor, nesse momento, né? Então aqui está alguns questionamentos para vocês pensarem, refletirem. Quem é você de verdade? Quais as pessoas importantes de sua vida? O que você deseja? Qual a sua missão? Reflitam sobre essas 4 questionamentos que estão aqui, né? Eles fazem, né, a gente fazer um repensar na nossa vida, no nosso dia a dia e no nosso ser. Aqui nós temos, né, gráficos, né? O primeiro aqui, em azul é importante, vermelho urgente e no ocre circunstancial. O azul, importante. Atividades que têm importância na nossa vida, traz resultados a curto, médio e a longo prazo. As urgentes, atividade onde o tempo está curto ou já se acabou. Circunstanciais, tarefas desnecessárias, feitas por comodidade ou por serem socialmente apropriadas. Então aqui nós temos a tríade do tempo, não é? Propriamente dito. Aonde 70% das nossas atividades têm aquela grande importância. 20% estão na urgência e 10% estão nas circunstanciais, que são aquelas tarefas desnecessárias, tá? Agora nós vamos entrar no outro tema, gestão do tempo e saúde. Aqui nós vamos apresentar 2 personalidades. Personalidade tipo A, caracterizada pela impaciência, agressividade, competitividade, tensão e hostilidade. Uma segunda personalidade, do tipo B, consegue trabalhar sem ficar ansiosas nem agitadas, são tolerantes com atrasos e relaxam sem culpa, né? Então aqui temos 2 exemplos, né, de personalidades que nós temos hoje, né, para se falar e se comentar, né? A primeira, que é caracterizada pela impaciência, agressividade, competitividade, tensão e hostilidade. Essa personalidade, ela não é o quê? Não é a ideal para nós professores, não é isso? Por quê? Aí a gente não vai conseguir trabalhar no nosso aspecto do ensino-aprendizagem. Já a personalidade tipo B é aquelas que conseguem trabalhar sem ficar ansiosas, nem agitadas, são tolerantes com atraso e relaxam sem culpa, ou seja, descansam sem a culpa, não é isso? São as pessoas que têm a maior produtividade e que trazem o maior equilíbrio na sua saúde. Reflitam sobre esses 2 momentos, né, de personalidade que a gente apresentou aqui para vocês. Gestão do tempo e saúde. O estado constante de estresse, que isso é normal, né? Hoje, no nosso cotidiano, né? O que mais se fala hoje é o estresse do professor, né? De tempo, prejudica a nossa saúde, como vem prejudicando, né? Enfraquece o sistema imunológico, causa dores musculares, insônia, dor de cabeça, pressão alta, doenças cardíacas e aumenta o risco de depressão e ansiedade.
Tudo isso, quem é o responsável? É o estresse, né? A gestão do tempo permite lidar com o problema da urgência do tempo e aqui também. A primeira providência é verificar como estamos lidando com ela e como nós estamos lidando com o nosso dia a dia em relação a evitar o estresse. Porque, pessoal, olha só, olha o que o estresse pode provocar na nossa saúde. Enfraquecer o sistema imunológico, causas dores musculares, insônia, dores de cabeça, pressão alta, doenças cardíacas e aumenta o risco de depressão e ansiedade, né? Agora nós vamos entrar no nosso tema mesmo principal, que é o que é gestão de sala de aula. O que significa essa pergunta para vocês, professores? O que é gestão de sala de aula? Eu quero que vocês coloquem as suas colaborações, né, no nosso chat em relação a esse questionamento, o que é gestão de sala de aula. Eu vou dar um tempinho para vocês aqui, para vocês poderem colocar as suas colaborações sobre esse questionamento. O que é gestão de sala de aula? Podem colocando as suas colaborações, não é isso? Sobre este questionamento, sobre essa pergunta, né? Muito obrigado pela participação de todos, pelas colocações que vocês colocaram. Vamos dar continuidade, então, agora ao nosso tema, o que é gestão de sala de aula, propriamente dito. Gestão de sala de aula. O professor seguro de sua prática. Né? Primeiro momento aqui, sistematização do trabalho do professor, ou seja, o seu sistema, a sua maneira de trabalhar. O planejamento, né? Em relação ao nosso planejamento, não é isso? Então aqui nós já temos dois. Agora vamos para o próximo. Organização da sala de aula. Para o próximo. Relacionamento interpessoal. Metodologia a ser usada, a ser aplicada no processo de ensino-aprendizagem. E, por último, apropriação do conhecimento. Aqui estão os itens, né, que transforma o professor seguro de sua prática no processo de ensino-aprendizagem em relação à gestão da sala de aula. Ele tem a sistematização do trabalho do professor, ou seja, como que ele vai trabalhar. Ele tem o seu planejamento, a sua organização da sala de aula, o relacionamento interpessoal, principalmente professor-aluno, professor-professor, professor-equipe gestora, a metodologia a ser aplicada naquela determinada sala e a apropriação do conhecimento, ou seja, o saber, não é isso? Esses estão os quesitos, né, que transforma o professor no seguro da sua prática, do quê? Pedagógica, do seu dia a dia na sua aula, não é isto? Ao próximo aí agora. Uso do tempo na sala de aula brasileira, não é isso? Isso aqui é o que a gente fala. É uma pesquisa, né? Pela Globo, né? Tá aqui, educação, notícia. 20% do tempo para acalmar a bagunça, né?
13% para burocracia e 67% para a aula eletiva, ou seja, a aula efetivamente, né, a ser usada. Isso aqui são dados de uma pesquisa, né? Não é isso? Realizada em 2015. Tá bom, pessoal? Por isso, é imprescindível que, primeiro, o trabalho do professor ou professora tenha foco no processo de ensino-aprendizagem. A partir do momento que o seu trabalho estiver focado no processo de ensino-aprendizagem, você vai aumentando o seu tempo útil para a sala de aula. Segundo, acompanhe a aprendizagem dos estudantes. O terceiro, observe a frequência de cada estudante. Isso é muito importante, né, no dia de hoje, quando nós tivemos agora o nosso retorno 100% presencial. E quarto, realize um trabalho conjunto com as equipes pedagógicas e de direção da escola. Seja o quê? Um trabalho sempre estando conjunto. E para que tudo isso aconteça, é necessário que a Secretaria de Educação e Gestão Escolar oferte apoio formativo, material e as orientações, né? Para o quê? Que isso ocorra. Isso é imprescindível, né, para o desenvolvimento de uma gestão de sala de aula. Características do líder, professor, professora, né? Primeiro, ser criativo, dinâmico, inspirador, aquele que traz a inspiração, né? Democrático, imparcial. Esse é um ponto muito importante. Receptivo, ainda mais agora, nesse momento, né? Que os alunos estão retornando 100% presencial. Articulador, né? Ele seja o quê? Que faz aquela articulação, né, com seus alunos. E o principal seja o quê? Comunicativo. Então são quem? As características do líder, do professor ou da professora que exerce uma liderança na sala de aula. Criativo e dinâmico, inspirador, democrático e imparcial, receptivo, articulador e comunicativo. Aqui nós temos dois exemplos de mentalidade de crescimento, né, para nós fazermos uma análise. A primeira, de inteligência estática, ou seja, é aquela que provavelmente se acomodam. No caso, desafio, evita os desafios, os obstáculos, ficar na defensiva ou desistir facilmente. No esforço, enxergar o esforço como algo infrutífero ou pior. A crítica, ignorar feedback negativo, útil. Sucesso dos outros, sentir-se ameaçado pelo sucesso dos outros. Essa inteligência é estática, por quê? Como resultado, elas provavelmente se acomodam mais cedo e conquistam menos que todo o seu potencial, ou seja, não há o desenvolvimento de total potencial. Em relação ao do lado direito de vocês aí, que aquela inteligência pode ser desenvolvida, aquela que vai aumentar. Em relação ao desafio, ele abraça os desafios, os obstáculos, persistir na dificuldade até vencê-los. O esforço, ver o esforço como caminho para a excelência. A crítica, aprender com a crítica. Sucesso dos outros, encontre lições e inspirações do sucesso dos outros para o seu desenvolvimento e crescimento. Como resultado, atingem níveis ainda mais altos do sucesso. Tudo isso lhes dá um maior senso de liberdade. Reflexões sobre a sala de aula. Como está a nossa gestão da sala de aula? Como está a sua gestão na sala de aula, professor? O objetivo é estabelecido antes do início da aula? Vocês estabelecem o objetivo ou o tema da aula? A metodologia utilizada possibilita alcançar o objetivo da aula? A sua metodologia que você vai usar ou que você pretende usar possibilita alcançar esse objetivo dessa aula? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês aí no chat
para que vocês coloquem as suas colaborações e as suas reflexões sobre esses 3 questionamentos aí. Podem colocando as suas colaborações, as suas reflexões sobre esses 3 questionamentos aí no nosso chat. Muito obrigado pelas colocações de vocês, não é isso? E pelas reflexões, né? Agora vamos para a próxima tela nossa. Elementos para uma boa gestão de sala de aula. Primeiro, no planejamento, os objetivos. Quais são os objetivos, né? A serem alcançados. Em relação ao quê? Aos conteúdos, as estratégias e os recursos a serem utilizados, a organização da sala de aula, a avaliação, esse é um ponto muito delicado, né? Que nós tratamos os critérios e instrumentos e qual a finalidade da nossa avaliação propriamente dita. E o replanejamento, replanejar, né? São os elementos para uma boa gestão de sala de aula. Agora nós vamos apresentar elementos ainda, né? Continuando a apresentar elementos para uma boa gestão de sala de aula. Quais são outros elementos, não é isso? Regras e orientações claras. Essas regras são aquelas que vocês acordam com seus alunos, não é isso? E as orientações claras, né? Sejam bem esclarecidas. Outro elemento principal, ouvir a todos, ou seja, ouvir aos seus alunos, né? Participação de todos os alunos, sempre o que? Instigando para que ocorra a participação de todos os alunos. Atenção específica aos alunos, isso é primordial. E persistência em atividades inovadoras, né? As atividades inovadoras, né, refletem, né, às vezes o que? A gente pode falar que traz uma reflexão, né, para os alunos ainda, né? Podem melhorar a sua aprendizagem. É isso? Agora uma perguntinha simples, né? Uma reflexãozinha simples. Mas o professor não está sozinho na sala de aula. Propriamente dito, a gente sabe que o professor jamais vai estar sozinho na sala de aula, não é isso? Ele vai ter os seus alunos, ele vai ter o seu material, e atrás dele, fora da sala de aula, né? Tem toda aquela equipe que vai estar sempre apoiando ele, né? Para que ele possa realizar o seu desempenho, né? De um bom profissional, que a gente fala, realizar seu desempenho em relação à sua aula, que trabalhe, né, com segurança, sempre sabendo que ele nunca vai estar sozinho na sala de aula. Não é isto? A docência é uma competência que se adquire, se pratica, se desenvolve e se modela continuadamente, tendo por referência os seguintes princípios. Então aqui a gente vai apresentar para vocês
os princípios, né, em relação à docência, que é aquela que a gente é uma competência que a gente vai adquirindo, se pratica, se desenvolve e se modela continuadamente, tendo por referência, né, esses 5 princípios. Primeiro, a capacidade para desafiar o processo. O segundo, a sensibilidade para permitir o desempenho dos outros. O terceiro, a atenção sistemática para ir modelando o caminho. O quarto, a força motivacional para inspirar a partilha da visão. E o último aí, quinto, a coragem para gerir através da razão e coração, né? São alguns dos princípios, né, que estão relacionados, que é em relação a essa competência, né, a docência da sala de aula. A gestão da sala de aula, de acordo com Pedro Demo, o papel do professor, tradicionalmente confinado à transmissão de conhecimentos, teve de evoluir, e o professor tem hoje de ser um gestor de sala de aula, um organizador da aprendizagem, detentor de um conjunto de competências relacionais, a par das competências didáticas e das inerentes à matéria que leciona. Isso que é? Uma fala de Pedro Demo. Gestão de sala de aula. O professor precisa estar preparado para lidar com os estudantes e exercer sobre eles o papel da liderança. Aquele que a gente comentou há algumas telas atrás, né? O professor líder, as características dele, né? Líder é aquele ou aquela, né, que, tendo uma visão, consegue compartilhá-la com seus liderados e motivá-los para chegar aos objetivos definidos, ou seja, a aprendizagem. O que é um planejamento com técnicas de ensino na aula requer? Ou seja, primeiro, articulação com os momentos didáticos propostos. O segundo, previsão das atividades discentes. Qual o envolvimento do aluno na técnica? Interações na produção dos materiais didáticos. Organização do espaço da sala de aula. Apresentação da proposta da aula de forma clara, ou seja, os objetivos. Definição de liderança, ou seja, dos papéis, né, de cada um dentro da sala de aula. Abertura para a avaliação cooperativa do trabalho vivenciado. Isso são o quê? Um planejamento com técnicas de ensino, né? Crie um ambiente livre e confortável para os alunos, né? Dar vivacidade à aula e evitar discursos monótonos. Utilizar uma linguagem clara e acessível. Retornar e abordar os conceitos principais da última aula, né? Que o pessoal costuma falar de puxar o gancho da aula anterior, não é isso? Estimular a participação dos alunos. Enquadrar os conteúdos fazendo a ponte com os conhecimentos prévios dos alunos. Uso de sugestões e contributos positivos para a aula. Fazer síntese ao final. Enfatizar os pontos mais importantes, repetir as explicações mais importantes quando necessário. Esses são os pontos que vão o quê? Transformando a aula o quê? Mais criativa e mais o quê? Com aquela sensibilidade de ensino e aprendizagem para os seus alunos. Educar é construir caminhos para que os saberes se encontrem e as vivências significativas de cada um possam ser partilhadas como forma de construir novos saberes e novas relações. Isso o que é? A definição de educar, que é construir caminhos, não é isto? Como liderar para favorecer uma aprendizagem significativa? Podem ver que a setinha é para os dois lados. Instigar, levar o aluno a pensar a respeito, criar interesse sobre o assunto, propor desafios iniciais, disponibilizar,
apresentar situações, oferecer subsídios e recursos, facilitar o contato com os elementos novos. Aí a próxima, interagir, solicitar a expressão do aluno, acompanhar o percurso de sua construção, estabelecer novas contradições se preciso for. E o último, avaliar, possibilitar a autoavaliação dos alunos, realizar sua autoavaliação, ou seja, os pontos de como liderar para favorecer uma aprendizagem significativa. Uma sugestão, né? Instigar, disponibilizar, integrar e avaliar. Qualidades que os alunos admiram em seus professores: comunicação, criatividade, entusiasmo, respeito, grau de conhecimento, motivação, o relacionamento com os alunos, a humildade e o carisma. Esses foram os pontos, né, que mais apareceram, não é isso? Em relação à admiração em seus professores que os nossos alunos têm, que é a comunicação, a criatividade, o entusiasmo, respeito, o grau de conhecimento, a motivação, o relacionamento com os alunos, a humildade e o carisma. Barreiras e aspectos para a aprendizagem, ou seja, pontos que atrapalham a aprendizagem. Primeiro, a indisciplina. Visão da lousa, só vendo lousa e TV, né? Alunos vistos e caracterizados. Problemas de audição e visão. Hiperatividade. Defasagem de conteúdos. Essa é grande, né? Essa é uma principal barreira hoje, né, no aspecto de aprendizagem que nós temos devido à pandemia, não é isso? Problemas familiares também, não é? E as relações interpessoais. Aqui são algumas, né, sugestões, não é isso? Dos aspectos, né, e barreiras que interferem na aprendizagem, né, dos nossos alunos, não é isso? O conflito em sala de aula. Compreensão do conflito, né? Quando acontecer, não é isso? A gente tem que compreender o conflito. Compreensão das emoções no conflito. Quais são as emoções que geraram esse conflito? A comunicação, né? Solucionando os problemas, não é isso? Gestão do conflito, ou seja um gestor para que evite e sane esse conflito, como ferramenta em sala de aula. Lidar com os alunos problemas e visão da escola e da família. Solução dos problemas. Estabeleça regras claras. Essas regras vocês já estabelecem, né? Naquele acordo, né? Não é que a gente fala propriamente dito, logo no começo do ano. Só que agora que a gente está tendo retorno totalmente presencial, né? Então, está no momento da gente estabelecer regras também. E que essas regras sejam claras. Determine uma sanção para a quebra das mesmas. Peça apoio de seus colegas de equipe, aos seus professores, sugestões, não é isso? Reconheça o sentimento de seus alunos. Acredite no potencial de cada um e no seu, principalmente, professor, que o potencial de vocês é muito grande. Respeite os seus alunos, ouça-os, né? Responda ao que lhe for perguntado com educação e paciência. Se não souber, pesquise e retorne num momento oportuno. Elogie boas condutas. Trabalhe crenças negativas, transformando-as em positivas. Isso aqui são algumas sugestões, né, para resolver problemas e conflitos dentro de sala de aula. Concluindo, a gestão de sala de aula contribui na qualidade de aprendizagem dos alunos. É necessário estabelecer uma relação de parceria no interior da escola. E o planejamento, a observação e o feedback, que é o retorno, caracterizam-se como processo de formação e reflexão sobre a prática profissional e que podem resultar na qualidade da aprendizagem. Gestão de tempo em sala de aula.
A aula tem início nos primeiros 5 minutos e os atrasos, caso ocorram, são administrados. A aula é realizada mediante ritmo e estimulante e adequado ao nível de dificuldade proposto. O professor evita ocorrência de interrupções em sala de aula, não desperdiçando o tempo de ensino de aprendizagem. O professor usa tom de voz adequado e atende-se a todos os alunos. Reflitam sobre esses questionamentos, não é isso? Sobre a aula tem início nos 5 primeiros minutos, a aula é realizada mediante ritmo estimulante. O processo, o professor evita ocorrência e de interrupções, né? E o professor usa tom de voz adequado. Ou seja, são reflexões que a gente colocou aqui para vocês refletirem sobre a sua gestão na sala de aula. Agora, na próxima tela, nós temos mais sugestões, né? O professor permite a ausência dos alunos, ir ao banheiro ou tomar água de forma coerente? Vocês dão essa permissão aos seus alunos, não é isso? Obedecendo, às vezes, os acordos com a escola, que nós sabemos que tem escola que só permite, né? Não permite que o aluno saia na primeira aula, e nem naquela aula que antecede o intervalo, e nem na aula logo após o intervalo, e nem na última. Aí a gente fala, você, professor, permite as ausências do aluno ir ao banheiro tomar água na forma coerente, de acordo com um acordo ou acordado com a sua escola? O ritmo de instrução é ajustado para atender os alunos que aprendem com maior ou menor facilidade? Porque nós sabemos que as nossas salas de aula são o quê? Heterogêneas. Os alunos que não terminam as atividades durante a aula recebem orientação especial para que mantenham o ritmo da turma? Reflitam sobre esses 3 questionamentos, pessoal, né? Faça uma reflexão, porque tudo isso ajuda vocês na onde? No gestão de tempo de sala de aula. Não se esqueça que isso aqui tudo é sugestões. Tanto a tela anterior, que eu vou voltar, né? Que a aula tem início nos 5 primeiros minutos, os atrasos, caso ocorram, né? Que são administrados, né? A aula é realizada mediante ritmo estimulante e adequado ao nível do edificador proposto. O professor evita ocorrência e interrupção de sala de aula, não desperdiçando o tempo de ensino, de aprendizagem. O professor usa tom de voz adequado e atenta-se a todos os alunos. Ou seja, são sugestões para que a gente colaborar com vocês, para que vocês obtenham uma ótima gestão de sala de aula. São 5 itens na anterior e 3 agora para vocês refletirem e pensarem, tá? Uma sugestão de leitura, né, para vocês. O aluno nota 10 e a 4ª edição do Gestão de Aula propriamente dita. São 2 livros, né, que é uma sugestão de leitura propriamente dita, não é isso? Agora escreva no chat seus apontamentos, ou seja, você ficou com alguma dúvida? Você tem alguma sugestão? Eu vou dar aí um tempinho para vocês, deixar o chat aberto, para que vocês coloquem os seus apontamentos, né, e suas sugestões, as suas colaborações e as suas reflexões sobre o nosso TPC formativo de hoje. Podem colocando os seus apontamentos, as suas colaborações, não é isso? Tá, no nosso chat. Aí depois, logo em seguida, eu vou agradecer vocês, vou colocar as referências, né? E vou encaminhar vocês para um breve intervalo. E depois terão a continuação do nosso TPC formativo do dia de hoje.
Muito obrigado pelas colaborações de vocês, pessoal. Agora eu vou apresentar as referências, né, que a gente usou para preparar esses slides, para fazer essa apresentação de gestão de sala de aula, de gestão de tempo, de gestão de saúde. Eu venho aqui agradecer vocês, meu muito obrigado pela participação de todos. Agora a gente vai encaminhar vocês para um breve intervalo, e depois do breve intervalo vocês terão a continuidade de nossa TPC de Matemática e Ciências da Natureza. Após o nosso intervalo terá a continuidade do mesmo, tá? Muito obrigado a todos.
Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Carlos, tá? Eu estou como PCNP de matemática aqui na diretoria de ensino, região São João da Boa Vista, mas eu sou professor de matemática. E complementando a ideia aí do PCNP José Ricardo, né? Ele falou bastante sobre gestão, tá? E um dos pontos interessantes da gestão é voltar a falar um pouquinho sobre avaliação. Aí você pensa, nossa, avaliação de novo, né? Já viu aqui no slide, né? Lucchesi, vai falar de Lucchesi, de Jussara Hoffmann de novo. Sim, gente, eles são nossos pontos de referência aqui para falar de avaliação, ainda mais nesse momento tão importante aí, né? Final de ano, tem várias avaliações, tem pouco tempo aí para avaliar os alunos e principalmente para olhar para o resultado dessas avaliações, tanta coisa chegando, né? Ao mesmo tempo. Então, nós vamos lá. Então, gente, a avaliação, ela está ligada diretamente à proposta pedagógica e aos seus planos de aula. Tá? Ela tem que contemplar o seu plano de aula. Você não pode dar uma avaliação aleatória, sem pé nem cabeça. Você tem que estar contemplando o que você está trabalhando com eles. E tudo isso gera o quê? É o sucesso do aluno. Olha lá o que o Lucchesi fala, né? Da avaliação formativa. Deve ser vista a partir de um projeto educativo que prioriza o desenvolvimento dos educandos. Tá? Então, objetivo principal, se o meu aluno está ou não aprendendo, né? Avaliar, tá? Segundo Lucchesi, né? Tem uma articulação de dois processos que são indissociáveis, tá? Quando eu avalio, eu estou diagnosticando, eu estou montando uma constatação e qualificação, e o mais importante, decidir posição e orientação. O que eu vou fazer com esse resultado? Tá? Qual que é o próximo passo agora? Então, muito importante esse ponto de decisão. Né? Emissão de juízo de valor sobre os dados relevantes para uma tomada de decisão. Lembrando, tudo gira em torno de um diagnóstico e de uma posição do que você vai fazer com esses dados, né? Que, aliás, hoje nós temos muitos dados, né? Quem avalia tem decisões a tomar. Na ação educativa, a decisão deve ser sempre a favor da aprendizagem do aluno, tá? Você dá aula para quê? Para a aprendizagem do seu aluno. Tudo gira em torno da aprendizagem do aluno, né? Então, olha lá. Vamos ver agora o que a Jussara Hoffmann fala, né? O olhar investigativo é elemento da avaliação mediadora, né? Como que isso acontece, né? Eu tenho que conhecer para promover as oportunidades. Observação em ação, análise aluno em contexto, cenário educativo, currículo e as aprendizagens, tá? Eu tenho que sempre estar tentando buscar um novo olhar, olhar de uma maneira que eu não tinha olhado ainda para o meu aluno, olhar além dos dados que eu tenho, né? Esse caminho exige reflexão sobre as práticas docentes institucionalizadas, tá? Tempo de reflexão, né? Corrigir tarefas ou interpretar situações de aprendizagem. O tempo da reflexão não é olhar para trás, explicando o que o aluno fez ou não fez, não alcançou ou não sabe, mas sim projetar o futuro, né? Tempo de prospecção. A reflexão é a referência para os próximos passos. Tá? Aqui, gente, segundo a Jussara Hoffmann. Tá? Então, de novo, avaliação formativa. Você tem pouco tempo, você tem várias avaliações acontecendo? Sim, priorize. O que vai ser mais importante? Ah, meu coordenador pediu para eu elencar 5 habilidades para trabalhar agora. Vai dar tempo de fazer isso? Não vai. Pega uma habilidade que você acredita que, que dê tempo aí de recuperar, que possa ser útil, né? Nessas últimas avaliações,
bate em cima, tá? Promova, né, esse avanço para os seus alunos, né? Olha lá, ó, a avaliação, na verdade, é um tempo de reconstrução, né? A gente avalia para aprovar ou reprova? Perdão, a gente avalia para aprovar ou reprovar ou formar para a vida? Né? Para que eu estou avaliando? Apenas para atingir um índice? Ah, mas eu tenho que ir bem no Saeb, tem bem no Saeb. Sim, você trabalhando bem com seus alunos, o índice é uma consequência, né? O principal é o aprendizado dos seus alunos, tá? Não, não o índice em si, né? A tomada do índice, né? Olha lá, ó, ética, inclusão, respeitando o compromisso com a formação, tá? Versus competição e seleção, né? O que você acha que é mais importante, tá? Eu gerar uma competição e seleção na minha turma ou eu ter ética, inclusão e respeito, né? E compromisso com a formação? Ah, Carlos, mas eu estou usando uma gincana matemática que tem um tipo de competição. Sim, em alguns momentos específicos você pode usar essa competição aí ao seu favor. Só que lembrando, gente, sempre com compromisso com a formação do seu aluno, né? Olha lá, ó. Para realizar a avaliação formativa, deve-se ter padrões claramente estabelecidos do que é necessário aprender e de seu caráter significativo e funcional para que o aluno possa aplicá-lo em seu contexto de desenvolvimento pessoal. Ter definido situações de aprendizagem adequadas em determinado espaço de tempo, ter mecanismos para verificar como cada aluno conseguiu interagir com o que foi proposto, ter mecanismos para reconduzir o processo, caso não haja um desempenho satisfatório. O mais importante é conhecer seus alunos, tá? Quando a gente fala nessas dicas de avaliação formativa, eu tenho certeza que muita gente vai pensar assim: ah, mas a prova do Saeb, a prova do Saresp não é assim. A prova do Saeb, a prova do Saresp não tem caráter formativo, tá? É uma avaliação, né, somativa, que é no final de um ciclo, para verificar o que os alunos aprenderam ou não, e conta também como uma avaliação institucional, tá? Carlos, que é tão importante, por que você está falando de avaliação formativa agora, dia 11 de novembro? Gente, ainda dá tempo, tá? Todo tempo é válido. Tenho 10 dias, tá? Use esses 10 dias para fazer uma avaliação formativa com os seus alunos. Ah, não vai dar tempo de avaliar? Nossa, a gente tem tantos dados, tantas informações aí, né? Dentro de plataformas, né? Ou dentro das atividades que você mesmo promove dentro da sala de aula, tá? Então, gente, estamos em um período que a gente nunca viveu, né? Há dias atrás a gente estava no contexto híbrido, tá? Um contexto de revezamento. Agora teoricamente, está todo mundo dentro da sala de novo, tá? E o que eu posso fazer para contribuir com esses alunos, né? Tem pouco tempo? Tem. Só que vamos lá, vamos pensar o que a gente pode fazer, né? Ah, a avaliação, por ser processo contínuo, visa a correção das possíveis distorções e ao encaminhamento para a consecução dos objetivos previstos. Trata-se da continuidade da aprendizagem dos alunos e não da continuidade de provas. Tá? Quando a gente fala de avaliação formativa, não é para sair dando prova, tá? Os alunos já estão fazendo várias provas, AAP, sequência didática, aposto também que está tendo simulado aí na escola, né? Então, olhar para esses resultados com muito carinho, né? Olha lá, o processo de avaliação se coloca como elemento integrador e motivador, e não como uma situação de ameaça, pressão ou terror.
Gente, eu tenho muito medo, eu fico muito assustado nessa época, tá? Quando aí os professores se sentem pressionados, né, por conta de resultados, né, nessas avaliações externas, né? E numa dessas, né, a gente acaba fazendo, né, essa pressão, esse terror, até não assim, como que eu posso explicar? Não tendo consciência que está fazendo isso com os alunos, mas apenas repassando essa pressão que está acontecendo, tá? Gente, ah, nós estamos lidando com seres humanos, tá? Nós estamos lidando com os alunos que estão voltando aí, né? Agora para a sala de aula, em um contexto de uma pandemia que ninguém nunca tinha visto no mundo algo dessa magnitude, né? Acontecer como houve, né? Nos últimos meses, tá? Quando a gente fala de avaliação formativa, é um olhar com carinho para o que a sua turma sabe. Não é sair dando prova, sair. Eles já estão fazendo as provas, tá? É olhar para esses resultados com carinho, analisar e ver o que realmente pode ser feito, tá? E cuidado para não ter aí um tom de ameaça, pressão, terror aí com seus alunos, tá? Às vezes, inconscientemente, a gente acaba fazendo isso tudo devido, né? Aí a pressão que ah, a gente ah, a gente tem tomado, né? Então, seguinte, gente. Hoje a minha fala foi um pouquinho mais curta, né? Deixa eu contar para vocês aí. No próximo ATPC, tá? Nós estamos planejando uma coisa bem mão na massa, né? Mais, mais lúdica, talvez, tá? Então, esse foi um pouquinho mais pesado, né? Mas o outro, né? Aí a gente espera ser bem mais leve, ser bem mais mão na massa aí, dentro da área para todas as disciplinas, tá? Ô, gente, eu queria deixar um videozinho com vocês aqui, tá? Que eu vi, eu achei muito interessante. Ah, a gente, a gente sempre ouve, né? Muito falar do Lucchesi, da Jussara Hoffmann, né? E eu achei um vídeo de uma de uma entrevista, um vídeo curtinho aí, de um tipo de debate entre os dois, né? Que tem ideias fantásticas, tá? Eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês. E aí, ao final desse vídeo, né, vai terminar aí o nosso ATPC, tá? Queria deixar, né, aí com vocês, gente, um desejo aí de um bom restinho de semana, um bom feriado. Se cuidem, tá aí. Força, gente. O ano tá terminando aí. Vamos respirar, vamos pegar um galeio aí que tudo vai dar certo, tá? Grande abraço a vocês. Fiquem com o vídeo aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Nossa discussão é o papel da avaliação no processo educativo. Cada vez mais, testes e provas vêm sendo questionados como os únicos instrumentos de avaliação dos estudantes. Para muitos especialistas, eles apenas classificam os alunos e não mostram, de fato, o que eles aprenderam. A educação hoje aposta na avaliação como prática contínua, uma prática que valoriza a aprendizagem dos alunos e que exige mudanças no trabalho cotidiano dos professores. Para conversar conosco sobre avaliação, caminho para a aprendizagem, convidamos a professora Jussara Hoffmann, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
e o professor Cipriano Lucchesi, da Universidade Federal da Bahia. Contamos ainda com a participação de Gildete Amorim, intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Quero agradecer muito a presença de vocês nessa teleconferência de hoje, já que estamos aqui em maioria feminina, não é, Jussara? Vou começar pela Jussara. Cipriano, se você me permite. Vamos pegar o tema dessa tele, avaliação, caminho para aprendizagem. A avaliação pode se tornar um caminho para a aprendizagem, de acordo com a nossa abertura, sim, né? De que maneira, Jussara? Boa tarde. Eu diria mais do que um caminho, Bárbara. Eu diria que a avaliação, o objetivo da avaliação, o objetivo essencial da avaliação é a aprendizagem. Quando me perguntam qual a finalidade da avaliação na escola, eu respondo aprendizagem, aprendizagem, aprendizagem. Porque ela é mais do que caminho. Na verdade, nós temos outras avaliações, nós temos sistemas de avaliação classificatórios, como provas de concurso, nós temos avaliações certificativas que visam apenas atribuir um certificado a alguém. Mas na sala de aula, na escola, o objetivo da avaliação é acompanhar o processo de construção da aprendizagem do aluno, né? E então, a avaliação sem visar esse foco, sem ter por foco realmente o acompanhamento do aluno, a compreensão de como ele aprende e não aprende, ela perde o seu significado essencial. Cipriano, a mesma questão. Como é que você vê a avaliação para se tornar um caminho para a aprendizagem? Sei. Então, eu fico pensando de que o ato pedagógico é que é um caminho para a aprendizagem, né? O ato pedagógico, ele compõe de um conjunto de coisas, inclusive da avaliação. Então, o ato pedagógico é um ato que tem um componente que é o de planejar, né? O que é que eu, professor, eu, educador, o que é a escola onde eu trabalho tem como objetivo. Evidentemente, o objetivo é a aprendizagem em função de alguma coisa, né? Então, o planejamento é aquilo que garante a definição, a configuração do caminho da aprendizagem. Mas isso que é decidido, planejado, ele vai precisar de um mediador, que é a execução. E uma execução com cuidado, com investimento e assim por diante. A avaliação, ela é um auxiliar de acompanhamento, né? No sentido assim, o que eu planejei, o que eu executei, o que eu planejei, naquilo que eu investi, isso está produzindo o resultado desejado? Essa é a pergunta que a avaliação responde. Então, o caminho para a aprendizagem não é a avaliação, é um suporte para a aprendizagem. Mas o caminho é esse todo do ato pedagógico, que é o planejar, o executar e o avaliar, que é o componente que permite um diagnóstico, o acompanhamento e assim por diante. Pensando nisso que Cipriano acabou de falar, professora Jussara, ela é um suporte, então, para fazer esse acompanhamento da aprendizagem, né? Como isso pode ser feito? Em que medida o professor pode pensar no seu ato pedagógico e, ao mesmo tempo, estar ali fazendo a avaliação da aprendizagem desse aluno? O Lucchesi falou muito bem, né? A aprendizagem, ela envolve um processo, e este processo conta com inúmeros procedimentos didáticos. Dentre esses procedimentos didáticos é inerente o processo avaliativo. Nós não temos como dissociar o educar do avaliar, né? Porque antes mesmo de entrar na sala de aula, nós estamos pensando sobre quem é esse aluno, né? Para quem eu vou planejar, que atividades eu vou fazer. E este pensar sobre o aluno, por si só, já é um tempo de reflexão que me leva a propor uma atividade ou outra, que me leva a usar um determinado recurso ou outro, um tempo ou outro de sala de aula. Essa não é uma avaliação certificativa, sem dúvida nenhuma, mas eu não estou pensando nisto para dizer ou responder se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Eu estou refletindo sobre todas essas questões para replanejar, para planejar um procedimento mais adequado para esses alunos. Mas no percurso dos processos, as respostas dos alunos vão ser diversas, tá? Eu vou dar aula para 30 alunos, mas eles são todos diferentes.
E cada um deles vai ter manifestações diferentes de aprendizagem. E aí entra o que eu considero essencial, né? Ver e observar cada um na sala de aula. Não é fácil? Não é fácil. Pois é, essa é uma questão, de Não uma é certa fácil. forma, gera uma polêmica, É, né, sem professora? Muitos dúvida. professores dizem, mas como eu vou fazer isso? Né, se eu tenho uma Sim. turma grande, ou como é que eu vou acompanhar cada um, o processo de aprendizagem de cada um? Esta é uma questão bastante complexa, embora não há professor que não faça isso. De uma certa forma, claro. isso acontece. Nós estamos fazendo tarefas todos os dias, nós estamos conversando com os alunos todos os dias, estamos observando a situação de sala de aula todos os dias. Então, não há como dar aula sem este olhar, mas é preciso, a meu ver, que haja a tomada de consciência principalmente sobre a diversidade das respostas diante de um todo mais ou menos uniforme. Então, o grande problema do processo avaliativo é um professor desenvolver uma série de estratégias pedagógicas e imaginar que, ao longo dessas estratégias, todos os alunos possam reagir da mesma forma. Tá? Muitas vezes, quando os alunos não aprendem, ele se considera culpado por isso. Né? Mas não é nada disso, é que cada um realmente vai aprender, né, aquele objeto conhecimento de uma forma singular, de uma forma própria, a partir do seu contexto sociocultural, a partir de toda a sua experiência de vida. É este contato, então, né, com este reflexo de todo esse recurso pedagógico que passa a ser um foco especial de atenção de quem tem por intenção uma avaliação de fato individualizada. Ouvindo vocês, confesso aqui que já me senti culpada muitas vezes, especialmente em matemática, no meu processo educativo, por não entender e não compreender aquilo que me era colocado. Sobre isso que Jussara estava falando, eu fico pensando que nós precisaríamos de olhar isso sob dois aspectos. Né? Um aspecto é assim, na individualidade, eu me aproprio, você, o Jussara, o Pedro, o João, cada um de nós se apropria de um conhecimento, de uma experiência, a partir da nossa individualidade, sim, da nossa experiência cultural, da nossa experiência familiar, enfim, do nosso background cultural. Né? Mas tem um outro lado da aprendizagem que ela é objetiva. Então, vamos supor que eu estou estudando, estou ensinando teoria da relatividade. Não tem como saber teoria da relatividade, a não ser que eu me aproprie daquilo que Einstein formulou. Então, tem um lado desse conhecimento escolar, desse conhecimento que é oferecido para a escola, que ele é objetivo. O estudante ele vai precisar de se apropriar desse conhecimento da forma como ele foi constituído historicamente. E aí, o que isso exige do professor? Desculpe interrompê-lo, Cipriano, porque muitas vezes o professor pode se perguntar, então, o que isso exige de mim no meu processo de avaliação, se ele avançou ou não avançou diante desse conhecimento? Então, o outro lado dessa moeda é assim, como é que Cipriano se apropria da teoria da relatividade? Como é que Bárbara se apropria? Como é que Jussara se apropria? Então, aí vem a individualidade, a singularidade de cada um, a singularidade cultural, da linguagem, etc, etc. Mas, vamos dizer assim, no ponto de chegada, todos têm que saber, ou todos têm que compreender e ter na mão o conhecimento sobre a teoria da relatividade. Eu não posso mudar o que Einstein disse sobre a relatividade. Ele disse isso. Eu posso até dizer assim, o que Einstein colocou sobre a relatividade pode ser visto sob outro ângulo, ou um ângulo que ele não viu. Agora, o que ele disse é objetivo, eu só posso me apropriar do que ele disse. Então, eu acho que no ensino e na avaliação, duas coisas têm que ser levadas em consideração. Aquilo que eu ensino e que é objetivo, e aquilo que pode ser a singularidade de cada um. Então, se eu tomo os artistas, por exemplo, então, Chico Buarque faz música, Caetano Veloso faz música, mas ambos têm singularidades. E ambos trabalham com a pauta de sol,
com 8 notas, com bemol sustenido, sistema binário, ternário, quaternário. Quer dizer, a estrutura musical é objetiva. Agora, a singularidade é a criação de cada um. Então, acho que no hora de avaliar, precisa olhar as duas coisas, né? O que o Luquezzi está colocando é extremamente importante. Antes você tinha perguntado, Bárbara, sobre o caminho, né? Aí entra a avaliação. Existe realmente uma concepção, aí nesse sentido a avaliação é o caminho, porque realmente existe um objetivo do professor a ser alcançado, que é o conhecimento científico, sem dúvida nenhuma, a aprendizagem, de fato, né? E existe o processo para isso. Tá? Como nós trabalhamos, digamos, há muitas décadas atrás, né? O professor entra, dá sua aula, faz um planejamento muito bem feito, usa de todos os recursos com os quais ele pode contar. Ao final de um determinado tempo, ele ia lá, aplicava uma prova e simplesmente respondia a partir do que ele denominava de avaliação. Eu coloco essa avaliação entre aspas, né? Porque é apenas uma etapa da avaliação. Então, ao final de um tempo, ele respondia, bom, esses aprenderam, esses realmente construíram esse conhecimento, conforme eu pretendia, outros não aprenderam. Este vácuo, essa lacuna, né, ela precisa ser preenchida, existe um caminho, né? E este caminho é a mediação, né? Ao longo desse processo de apropriação de um conhecimento pelo aluno, existem várias etapas, tá? Não são etapas lineares, são etapas extremamente complexas, provisórias, complementares. Tá? O aluno dá uma resposta, mas o professor complementa, o professor questiona, desafia, desequilibra, tá? E ele vai compondo, ele vai, junto com o aluno, ele vai constituindo esse processo. Então, é o caminho nesse sentido, porque diz muito bem o Luquezzi, o aluno precisa aprender sim. Ele precisa se alfabetizar, sim. Ele precisa ler, sim. Mas ninguém, esse caminho não é para todos e não é igual para todos. E aí entra o professor, né? Aí entra o olhar do professor, aí entra a pergunta desafiadora do professor no momento certo para o aluno certo, a tarefa complementar ao processo. E ele precisa acompanhar esse processo. Aí é caminho.